Olá, estamos aqui para mais uma edição do Palavra Aberta para conversar sobre a aprovação aqui na Câmara dos Deputados da proposta de emenda à Constituição que aprovou o novo Fundeb. A aprovação da PEC torna o Fundeb permanente e eleva a participação da União no financiamento da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio. O texto agora segue para o Senado Federal. E para falar sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, que foi a relatora da PEC aqui na Câmara dos Deputados. Eu sou Fernando Gomes e esse é o Palavra Aberta, agora gravado em formato digital. Deputada, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Obrigada, Fernando. É sempre um prazer, né? Principalmente para falar de um tema tão importante para o país como um todo e, logicamente, para a educação. Afinal, o Fundeb é responsável é o maior financiamento da educação básica, né? Então, é sempre um prazer poder explicar, conversar um pouco sobre a importância dessa votação para a educação do Brasil. Obrigado, deputada. Para iniciar a nossa conversa, eu pediria à senhora que nos falasse exatamente sobre a importância da aprovação dessa matéria e dos desafios e da gratificação que foi para a senhora relatar esse projeto. Bom, o Fundeb, ele é um fundo contábil, ou seja, é um fundo que tem em cada um dos nossos estados, e ele é composto por recursos estaduais e municipais. Em alguns casos, até agora, só 7 estados do Nordeste e 2 da região Norte recebiam uma complementação da União, o que agora, com o novo texto, vai permitir que não só esses 7 estados do Nordeste e 2 da região Norte possam receber recursos federais dentro do Fundeb. E acho que é um ponto importante, explicar o que financiamento, o que ele significa, né? Esse financiamento, ele paga salário de professor, de merendeira, do vigia, a manutenção da escola, da creche, da criança de 0 a 3 anos, até o final do ensino médio. E esse fundo, ele teria data para acabar, que seria dezembro de 2020. E se esse fundo não fosse votado, um novo formato para o fundo, ele não fosse renovado, e agora ele foi renovado e tornado permanente, ele vai para a Constituição de maneira permanente, e se ele não fosse renovado, milhares de escolas no próximo ano deixariam de funcionar. Não teria dinheiro, porque 63% do financiamento da educação vem deste fundo, e é um sistema federativo dentro de um pacto em que o Estado ajuda os seus municípios e os municípios mais ricos ajudam os outros municípios no âmbito de cada estado. Nesse formato agora, até agora, durante toda a vigência do Fundeb, mais de 10 anos, são 14 anos de vigência, a União sempre colocou 10% do total do fundo. No ano passado, para nós termos uma ideia, o fundo movimentou algo em torno de 157, 156 bilhões de reais. E a União pôs 10%, ou seja, em torno de 15, quase 16%. Nessa votação de ontem, nós conseguimos aprovar um fundo mais justo, que não só aumente o valor por aluno ano para melhorar o funcionamento das escolas, os projetos pedagógicos, a remuneração dos servidores, mas também a União, que ao longo desses 14 anos sempre colocou 10%, gradativamente ela vai chegar a 23% em 6 anos. Então, mais do que dobra. Foi uma vitória, o governo queria 20%, a negociação chegou a 23%, né? Foi um dos pontos que foi possível avançar, né? Porque houve na verdade, um avanço, inclusive direcionado para a educação infantil, porque é a modalidade de educação mais recente concebida como educação, e nós temos uma cobertura, ou seja, nós só conseguimos atender a demanda em torno de 36%. Na média, 64% das crianças que teriam que estar na escola, principalmente nessa fase de 0 a 3 anos, elas não têm vaga. Os pais esperam, não só pela questão do trabalho, da questão que muita gente
coloca a creche como um lugar para a criança ficar, para o trabalho e para tudo mais, mas hoje nós estamos falando de educação. E o número de crianças sem atendimento é muito alto. Desse recurso novo, dos 13% que nós conseguimos a mais, houve um acordo entre Congresso e o próprio governo federal, que seria direcionado para a educação infantil. Então, pouco mais de 5% do recurso novo, com uma determinação do nosso presidente Rodrigo Maia, inclusive, vai ser direcionado para a primeira infância, para a criança de 0 a 3 que não tem vaga. Isso, inclusive, permitindo que cada sistema possa até fazer parceria para atender mais rápido. Porque, às vezes, construir uma creche demora, organizar um espaço físico, mas, às vezes, ele pode fazer uma parceria com uma escola confessional, filantrópica, religiosa, pode alugar prédio. O que importa é que a criança seja atendida de maneira gratuita e com qualidade na educação. Deputada, a PEC ela determinou que uma lei complementar vai regulamentar os detalhes do Fundeb posteriormente, né? Porém, já ficou definido que 70% dos recursos serão utilizados para pagar profissionais da educação. Antes era 60% só para professores, né? E houve também um percentual que ficou destinado para a melhoria das próprias escolas. A senhora poderia explicar esse ponto aí melhor para a gente também? Bom, como é uma emenda constitucional, e na Constituição não dá para colocar todo o detalhamento, né? É lógico que todos que nos acompanharam na votação de ontem perceberam que, como é uma emenda constitucional, ela tem que ser a votação nominal e precisa ter no mínimo 308 votos para sua aprovação. A própria emenda prevê uma lei de regulamentação, que terá que ser votada ainda este ano. E é nessa lei que tem todo o detalhamento do quanto será repassado para municípios e estados, para a educação infantil, para a educação indígena, para a educação do campo. Colocamos também um índice de vulnerabilidade econômica, ou seja, os municípios mais pobres, que mais precisam de recursos, terão prioridade no recebimento dos recursos federais. Como eles não são suficientes para ajudar todos os municípios, a entrada é escalonada, é gradual, ninguém está pensando que a União no próximo ano já vai aumentar 13%, né? Isso é gradual, a ordem de prioridade vai seguir alguns critérios. Então, essa lei vai regulamentar esses critérios, mas já está definido que serão os mais pobres, mais vulneráveis. E essa questão da remuneração, acho que você pontuou muito bem. Quando o Fundef, né, o primeiro fundo foi criado na década de 90, a ideia foi focar a escola, melhorar o valor por aluno, para investimento, para melhoria, para construção de estrutura das escolas e valorização do profissional da educação, que nessa época ganhava menos do que um salário mínimo. Neste texto que nós votamos agora, foi construído, né, a ideia de uma ampliação para 70%, mas aí para todos os profissionais, reconhecendo que a escola não é feita só de professor, que tem um conjunto de profissionais que estão no dia a dia ajudando no trabalho da educação, então esse 70% no mínimo, e uma forma também de preservar e de incentivar a melhoria da escola, da estrutura física, dos laboratórios, bibliotecas. Nós colocamos um incentivo, né, na verdade, uma determinação que 15% desses recursos novos devem ser direcionados inicialmente para esses investimentos. Então, na verdade, cresce a parte de remuneração dos profissionais, mas também as outras, na verdade, se preocupa com a condição de trabalho dentro do espaço da escola. E eu acho que também tem uma novidade nesse Fundeb, que é o reconhecimento na melhoria da qualidade do trabalho e da aprendizagem, porque 2,5% desse total de dinheiro novo será direcionado às redes que melhorarem o seu resultado de aprendizagem. Não é um ranking, não é aquelas que tiverem a maior pontuação, mas aquelas que, a partir de um esforço apoiada por estados, por outros municípios, possam melhorar seus resultados de aprendizagem.
elas tiveram vão construir como melhorou o resultado de alfabetização, houve um esforço em relação ao que ela já tinha de resultado. Esse reconhecimento ele vem também como uma resposta à busca, né, da garantia do direito de aprender, da melhoria da escola. Logicamente, queremos melhorar, sim, os nossos resultados nacionais e internacionais. As crianças, porque eles são simbólicos, não pelo próprio resultado em si, mas porque nós queremos que as crianças que cheguem e terminem os 3 anos da alfabetização sigam, né, a escolarização sabendo ler, escrever, com bom domínio do ponto de vista de formação. Então, por 2 lados, diminuir as desigualdades, levando quem tem menos dinheiro para ficar mais ou menos no mesmo patamar. Logicamente, os mais ricos vão ajudar quem tem menos dinheiro para chegar num patamar em torno de R$5.000 por ano, para pagar todas as despesas, que ainda é muito baixo, e o outro é de incentivar a melhoria, ter carreira, ter um plano de trabalho, a melhoria da qualidade, como é que ela está ajudando as crianças e jovens a melhorar o seu resultado. Nós temos que lembrar que esse ano, por exemplo, com a pandemia, nós temos 5 meses de escolas fechadas, e muitas crianças e jovens não estão conseguindo acompanhar, não tem internet, não tem material, não tem o equipamento, a sua escola ainda não tem material produzido, o município em que ele mora tem dificuldade nas plataformas, e a gente não pode escolher quem é que continua aprendendo e quem ficou para trás. A nossa responsabilidade enquanto estrutura pública é de ajudar todo mundo a caminhar e melhorar o resultado. E muitos países, Fernando, fizeram isso, colocaram mais dinheiro, cobraram, acompanharam e melhoraram o seu resultado da educação. Acho que esse é o caminho que o Brasil está escolhendo agora. Deputada, muito obrigado pelos seus esclarecimentos prestados aqui no Palavra Aberta e parabéns pela relatoria do projeto. Muito obrigada. E agora vamos acompanhar o Senado, e o Senado deve aprovar o texto semelhante ao texto da Câmara, porque nós queremos ganhar tempo, e o objetivo do Senado também é que essa PEC possa ser homologada o quanto antes. Muito obrigada. Eu conversei com a professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM do Tocantins, que foi a relatora da PEC que aprovou o novo Fundeb aqui na Câmara dos Deputados. A você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até a próxima.